Olá, vamos à nossa sabatina da empatia ao narcisismo, uma igreja amante do seu reflexo no espelho. As mensagens contidas aqui são a introdução, 2, o que é empatia, 3, o que é narcisismo. Então, vamos ao começo. Começaremos agora a nossa introdução. Fique com esse excelente estudo e até mais. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você estiver me ouvindo. Tudo bem com você? Eu espero sinceramente que você esteja bem. Nós iremos começar uma série de mensagens aos sábados. Vamos falar de um assunto específico. Um assunto delicado. Vamos falar da igreja. A igreja que largou a empatia de lado e abraçou o narcisismo. O tema das nossas séries sabatinais agora será da empatia ao narcisismo, uma igreja amante do seu reflexo no espelho. A nossa leitura está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 21, a qual professando alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. Irmãos, começaremos hoje, como eu disse, a abordar um assunto delicado. Nós falaremos do papel da igreja e como esse papel vem sendo desempenhado desviantemente nos dias atuais. Mas antes de começarmos, eu gostaria de começarmos a discorrer sobre o tema, eu gostaria de falar com você e deixar uma coisa bem clara. Aqui nós abordaremos sobre a igreja que perdeu o caminho, que se afastou dos valores do cristianismo, ou melhor, que se afastou dos valores de Cristo. Se a sua igreja não exercita as práticas que mencionaremos aqui nessa mensagem, não, porque então você entrar em discussões vãs, não é mesmo? A intenção dessa mensagem é alertar a família de Deus que fuja dessas ditas igrejas, que não são definitivamente assembleias de santos, mas sim assembleias de controversos, usando um termo bem eufêmico. Nós sabemos que há duas formas de enxergar aquilo que a gente chama de igreja hoje, tá? No que se refere ao conceito, à definição. Então nós temos a igreja como eclésia, que é o local aonde se vai congregar, e a igreja que cada indivíduo que se entrega a Deus deve ser. Hora ou outra, nós nos referiremos a ambos os conceitos. No entanto, o foco da nossa análise nessa mensagem é a congregação, ou seja, o dito templo, onde as pessoas convertidas ou as que se dizem convertidas vão com a intenção de adorar a Deus por meio de louvores, testemunhos, ensino da palavra para aprender sobre a moral e a ética cristã, no intuito de crescerem como pessoas que foram eleitas para morarem no céu. Ao menos essa, pensamos, deveria ser a função primordial do ato de congregar. Um conjunto de fiéis unidos no propósito de conhecer, crescer, amadurecer nos princípios deixados por Cristo. Porém, o que vemos e experienciamos é que a cada ano a igreja vem deixando os ensinamentos de Cristo para os ensinamentos do cristianismo. E cristianismo aqui entre aspas. Embora possam parecer sinônimos, o ensino de Cristo e o ensino da religião cristianismo, aqui nós trataremos como coisas distintas, pois aquela trata do que realmente vem de Deus, enquanto esta aqui vem daqueles que se apropriam dos valores de Cristo, interpretam as escrituras, muitas vezes a seu bel prazer, acrescentando seus próprios valores, preconceitos, visão de mundo, visão particular daquilo que sonham, que vem e acreditam ser de Deus para todos. E não é incomum, muitas vezes, essas pessoas interpretarem as escrituras a partir dos seus próprios traumas, mesclando tudo, transformando toda essa trama em regras, serviços, medo e castigo. Depois nomeia o conjunto da obra de cristianismo. Devido a essa mescla de ensinos controversos, muitos ficam doentes e até morrem, na fútil tentativa de serem fiéis a tais doutrinas que supõem vir de Deus, quando na verdade saiu do coração torpe do homem. Prova isso é a quantidade de
infinita de congregações espalhadas não somente no Brasil, mas no mundo. Congregações que, em sua maioria, nasceram da discordância dos ensinamentos entre seus membros, que se tornaram irreconciliáveis. Então, como diz o ditado, cada macaco no seu galho. E o mundo ganhou o quê? Uma nova igreja, um novo lugar, com aquilo que o seu líder acredita ser o correto e que muitas vezes inclui não falar, visitar ou tratar como irmão as pessoas que antes compunham uma igreja, mas agora está fragmentada, não podem mais tratar essas pessoas como salvos em Cristo. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 2 ao 4, Paulo nos alerta sobre como estariam os ânimos das pessoas nos últimos dias. Ele diz o seguinte: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. O estranho disso tudo é que muitas vezes, quando nós líamos essa palavra, pensávamos que seria com as pessoas que estão de fora da congregação, não com aquelas que estão dentro e gritam aos quatro ventos que elas foram salvas, porque elas entregaram sua vida para Cristo. Será que entregou? Essas pessoas, não raro, se tornam rivais que contendem entre si e chegam a levar tais contendas às redes sociais com calúnias, difamação, julgamento, seguindo de sentença de quaisquer pessoas que se contrapõem às suas ideias. As misericórdias do Senhor, dizem elas, sempre são condicionadas a elas que acreditam cegamente que estão com a real verdade e o que sobra para o restante dos mortais é o fogo ardente do inferno, porque para os tais, Deus é somente o fogo que consome. Esses irmãos colocam na boca de Deus o que bem querem sem nenhum constrangimento. Há uma facilidade de usarem a expressão Deus disse para conferirem peso aos seus ensinamentos que, ironicamente, vão servir ou servem para os tais, segundo a verdade do Eterno, o Deus de verdade, não o Deus dessa pessoa criado pelo seu ego inflamado ou o ego inflamado de muitos líderes religiosos que, ao invés de seguir o exemplo de Cristo, guiando as ovelhas para pastos verdejantes, as conduzem para o famigerado lugar que vem lançando tantos ao inferno com tais ensinamentos. Veja, irmão, isso é sério. Na carta aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 17 e 18, o apóstolo Paulo nos diz: mas aqueles outros anunciam a Cristo apenas por ambição egoísta, sem sinceridade, imaginando que podem aumentar o sofrimento ocasionado por essas minhas algemas. Todavia, que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivo escuso ou nobre, Cristo está sendo proclamado. Quando lemos essas palavras, podemos pensar que Paulo não se importava com o caráter ou a falta de conhecimento de Deus daqueles que ensinavam, que pregavam sobre a vida de Cristo. No entanto, isso não corresponde com a verdade. Para o apóstolo Paulo, quando eles fossem realizar, essas pessoas que estão pregando as coisas que não convêm à palavra de Deus, quando elas fossem realizar tais ensinamentos, pregações, dariam a conhecer o nome de Jesus. E, mesmo que alguns ouvissem e seguissem essas pessoas, sem confirmar se o que eles estão dizendo é verdade, haveriam outros que checariam o conhecimento, se de fato vem da verdade sobre Cristo. É impossível que alguém pregue sem declarar alguma verdade. Infelizmente, tais ensinamentos só ludibriam a muitos porque nascem da verdade e vão se distanciando dela ao longo do caminho. Paulo se alegrava não da forma errada ou no erro de como ensinavam, mas sim que as pessoas que realmente queriam conhecer ao Senhor e queriam ter intimidade com Ele, usariam tais ensinamentos como estopim para darem início à jornada e não como objetivo e o descanso final do seu aprendizado no que se refere ao conhecimento de Cristo. Sabemos que os acréscimos pessoais das Escrituras, que partiram de interpretações corrompidas, têm sido a base do distanciamento da igreja do seu verdadeiro propósito. E que propósito é esse?
prestar homenagem a Deus por meio de louvores, testemunho, pregações, ensinamentos. Com isso, desenvolver enquanto congregação os atributos do caráter de cada fiel, tendo como intuito não só o seu crescimento pessoal, mas da sociedade em que a igreja está inserida, para que essa sociedade se torne um lugar melhor para se viverem. Irmãos, aprender a palavra de Deus é muito sério. Antes de nós abordarmos mais profundamente sobre esse distanciamento da empatia para o narcisismo da igreja, nós iremos fazer uma análise minuciosa dos conceitos e características dessas palavras empatia e narcisismo. Mas isso é tema para a próxima aula do próximo sábado. Continue conosco nesses ensinamentos todo sábado, se Deus quiser, para que nós possamos entender que tipo de igreja é essa e fugirmos dela. Segunda parte, o que é empatia? Na segunda parte da nossa aula, nós falaremos sobre o que é empatia. Na aula passada, fizemos uma introdução sobre o tema que iremos abordar, da empatia ao narcisismo, uma igreja amante do seu reflexo no espelho. Hoje falaremos sobre a empatia, mas afinal de contas, o que é empatia? Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12, que nos diz o seguinte: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo vós também, porque esta é a lei e os profetas. Veja, irmã, tudo que você quer que os outros façam para você, faça você pelo outro. E isso tem tudo a ver com empatia. Mas afinal, pastora, e a empatia? O que é? Empatia, irmãos, é a capacidade psicológica de se propor a sentir o que sentiria outra pessoa caso nós estivéssemos na mesma posição, na mesma situação vivenciada por ela. É tentar compreender sentimentos e emoções como se fôssemos nós mesmos que estivéssemos na situação, procurando experimentar o que sente o outro indivíduo e o que gostaríamos de obter ou não nessa posição. Ao nos colocarmos no lugar do outro, tentando assimilar a perspectiva dele e não a nossa, como agente, ator dessa vivência e não como um mero espectador ou um coadjuvante, poderemos tratar este outro de uma forma muito mais respeitosa. Essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de entendê-lo emocionalmente, sentimentalmente, nos aproximará do tipo de amor que Deus deseja que nós tenhamos e que é mencionado no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, 12, que nós acabamos de ler. Tudo que você deseja que o outro faça para você, faça você primeiro. E lá na carta de 1 Pedro, capítulo 8, está escrito também: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecado. Quando conseguimos escolher, exercitar, praticar, oferecer esse tipo de amor, seremos empáticos, ou seja, nos colocaremos no lugar do outro com facilidade e tranquilidade, porque além de demonstrar real amor por esse indivíduo, estaremos demonstrando amor também por Deus, como está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Estamos dispostos a nos permitirmos entrar em contato com uma sensação que não é nossa, e nos fará o quê? Com que conheçamos o problema do outro e possamos ver o outro? Será que nós estamos dispostos a isso? Estarmos dispostos, irmãos, a nos permitirmos a entrar nesse contato com o outro, a entrar em contato com uma sensação que não é nossa, fará com que esqueçamos os nossos problemas e possamos até vê-los de fora. E quando nós vemos estes nossos problemas de fora, voltaremos mais forte para poder enfrentá-los. Você pode dizer que sente simpatia, compaixão, mas se colocar no lugar do outro, meu irmão, é algo muito mais forte do que isso. Vai além disso. Muitas pessoas pensam que estão sendo empáticas quando estão sendo compreensivas, simpáticas, compreensivas, porque sentem pena da outra pessoa. Bem,
Simpatia não é empatia. Simpatia é a afinidade entre duas ou mais pessoas pela semelhança e proximidade de sentimento e pensamento. Isso é bom, mas não é empatia. A simpatia está aquém, pois estendemos compaixão somente aos nossos. Agora, se você tem compaixão, você sabe que a compaixão é a empatia em exercício? Ter compaixão é compartilhar o sofrimento do outro. Não significa aprovar suas razões, sejam elas boas ou más. Ter compaixão é empatia. Empatia é não ter indiferença frente ao sofrimento de quem quer que seja, ainda que não tenhamos nenhuma afinidade com a pessoa que se apresenta a nós em sua situação adversa. No Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículo 34, podemos ler Jesus nos mostrando isso na prática. Lá está escrito o seguinte: Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe os olhos e logo viram, e eles o seguiram. Veja, íntima compaixão. Isso significa o quê? Empatia. Apesar de ser vista como um atributo único, a empatia, o autor Daniel Goleman, principal referencial sobre inteligência emocional, ele identificou 3 tipos distintos de empatia. Primeiro, empatia cognitiva, a habilidade de entender o ponto de vista da outra pessoa. Se refere à ideia mais popular de empatia, relacionada a se colocar no lugar do outro. É a capacidade de entender os sentimentos de outras pessoas e o que ela pode estar passando. Também pode ser chamada de tomada de perspectiva e é útil para negociações ou motivar outras pessoas. Esse tipo de empatia também é muito eficaz para desenvolver bons comunicadores, porque a percepção dos outros ajuda as pessoas a buscarem maneiras mais eficientes de transmitir a sua mensagem. 2. Empatia emocional, a habilidade de sentir o que o outro sente, compartilhar o sentimento do outro, que é também chamada de empatia afetiva, envolve compartilhar sentimento com outra pessoa, criando uma conexão emocional. Paul Ekman define esse tipo como uma sensação de contágio emocional, onde se sente fisicamente como a outra pessoa. Como o próprio explica, a empatia emocional torna alguém sintonizado com o mundo emocional interno de outra pessoa, sendo um dos tipos de empatia muitas vezes mais difícil de ser desenvolvido, pois envolve autoconhecimento e autorregulação emocional. 3. Preocupação empática, ou seja, a capacidade de sentir o que o outro precisa de você, perceber que o outro precisa da sua ajuda e se colocar à disposição para ajudar. No último tipo da empatia, o entendimento e a conexão se desenvolve para a ação. Depois de entendermos a situação de alguém e compartilharmos os sentimentos, os empáticos se veem motivados a ajudar. Esse tipo de empatia também é chamada de preocupação empática. Recapitulando, primeiro, se identifica com o outro, se sente como o outro, depois de sentir como ele, por fim, se oferece ajuda, se for necessário. Esse processo permite que a pessoa empática consiga sentir a dor do outro como se estivesse acontecendo com ela mesma, ao mesmo tempo em que permanece no controle das próprias emoções, o que consequentemente o possibilita a tomar boas decisões e oferecer ajuda necessária às pessoas com quem está interagindo. As pessoas empáticas são capazes de ouvir sem ter a intenção de replicar apenas para conhecer os que as rodeiam. Não lhes interessa ter sempre razão, porque sabem que cada um tem a sua própria história. Esta é uma habilidade social muito útil para conviver com o nosso entorno. Quando temos empatia, sabemos nos colocar no lugar do outro, sabemos entender seus anseios e problemas, sabemos compreender os seus sentimentos. Tudo isso na perspectiva do outro, conforme os seus valores e as suas crenças. O contrário ocorre quando o indivíduo que não tem empatia. A falta de empatia, ela começa na infância, ela tem relação com a ausência de limites, ela tem relação com o egoísmo, e essa relação pode chegar a desenvolver para um
Narcisismo, assunto que abordaremos mais na frente. Uma pessoa com baixa empatia, ela é incapaz de compreender uma situação sobre o ponto de vista do outro, que não seja o próprio ponto de vista. Mesmo que outras pessoas envolvidas expliquem a situação sobre outro olhar, esse indivíduo que não possui empatia dificilmente compreenderá. Para pessoas sem empatia, a única vítima da circunstância é sempre ela. A dor do outro é sempre invalidada por essa pessoa, pois o distanciamento que ela mantém em relação às situações adversas da vida alheia a torna incapaz de validar qualquer coisa que não seja suas próprias vivências. A especialista Brené Brown afirma que é preciso muita prática, tanto para oferecer quanto para receber empatia, e que quando uma pessoa recebe empatia, é possível compreender os benefícios e a importância de ser ouvido e aceito, e também entender a força e a coragem necessária para ser vulnerável e compartilhar a necessidade de receber empatia em primeiro lugar. Além disso, ela cita 4 atributos para começarmos a exercitar a nossa empatia. Primeiro, tomada de perspectiva, ou seja, estarmos dispostos a ver o mundo através dos olhos dos outros, abrir mão das nossas próprias visões. Segundo, não julgar. Se abster de comentários que invalidam a experiência do outro ou fazem sentir errado, como "isso não é nada" ou "não sei por que você está chateado com isso". 3. Reconhecer emoções, olhar dentro de si e lembrar como é ter aquela sensação que a outra pessoa está sentindo. 4. Comunicação. Ao invés de tentar trazer um lado positivo da situação, mostra que entende o que o outro está passando e valide o sentimento e a experiência dele. Frases recomendadas são: "Sinto muito que você esteja sofrendo, já passei por isso e é horrível", ou "Parece uma situação complicada, me conte mais sobre isso". A especialista em psicologia Tayana F. Broto afirma: desenvolver a empatia é crucial para o nosso bem-estar emocional. Além disso, ao nos colocarmos no lugar do outro, nós teremos melhores relações interpessoais. Sentir-se compreendido não é apenas uma necessidade humana básica, mas é também como nos conectamos, ajudamos e apoiamos uns aos outros. Se não podemos reconhecer que alguém está sofrendo, como podemos apoiá-lo? Se somos incapazes de aceitar e simpatizar com as nossas próprias emoções, é difícil estar presente para as pessoas ao nosso redor. Ou seja, irmãos, se nós não conseguimos identificar nossa própria dor, nossa própria fraqueza, nossa própria fragilidade, jamais veremos isso no outro. E continuando aqui o que a psicóloga fala, e por essa razão, a empatia é crucial para a nossa interconectividade. Outro obstáculo para expressar empatia autêntica é a tendência a acreditar que somos responsáveis por fazer com que as outras pessoas se sintam melhor, especialmente aquela que amamos. Imagine se as emoções de todos os outros fossem nossa responsabilidade, ficaríamos sobrecarregados. A empatia não exige de nós responsabilidade e que nós nos forcemos a dar conselho, ou que nós nos forcemos a dar dinheiro, ou que nós nos forcemos a ser mais inteligente, mais perspicaz. Não, a empatia exige só se colocar no lugar do outro. A empatia não nos pede para assumir a responsabilidade pelos sentimentos da outra pessoa. Ela é a capacidade de estar verdadeiramente presente e de manter um espaço seguro para os outros sentirem suas próprias emoções completamente. Às vezes, só de ouvirmos, sem dar nenhuma explicação, a pessoa botar o veneno que está dentro dela para fora, a gente ajuda essa pessoa a se reerguer. Assim, elas são capazes de entender sua experiência. Desenvolver a empatia nos permite um maior bem-estar emocional e melhores relacionamentos. Além disso, ela pode ajudar a manter a nossa saúde psicológica, já que promove um maior autoconhecimento, porque a gente só cresce com o outro. Amém? Todas as vezes que nós conversamos com o outro e vemos uma situação diversa com o outro, se nós realmente temos uma empatia, a espada que corta lá, corta cá. Não é verdade, irmãos?
Então, dicas para que nós possamos colocar a empatia em prática. Primeiro, trabalhe para ouvir as pessoas sem interromper. Não precisa dar conselho, não precisa falar, eu não sei o que falar porque eu não sou tão inteligente, eu não sou capaz. Não, só escuta. Só escuta e valida e diga, sinto muito, que pena que você passou por isso. Preste atenção na linguagem corporal e os outros tipos de comunicação não verbal. Se a pessoa esfrega muito a mão, se a pessoa está tremendo, se a pessoa olha para cima ou para baixo, porque isso vai demonstrar um grau de ansiedade. Que você pode dizer, eu sei que é difícil, mas vai passar. Não precisa dar conselhos psiquiátricos ou psicológicos ou espirituais. A gente só precisa de ouvidos, a gente cresce com o outro. Lembra? Não é bom que o homem esteja só. Tente entender as pessoas, mesmo que não concorde com elas. Você não precisa apoiar a pessoa. Pode ser um absurdo que você vai ouvir. Não precisa apoiar e nem julgar e sentenciar. É só ouvir. Faça perguntas às pessoas para saber mais sobre elas e suas vidas. Demonstrar que quando você faz pergunta ou diga, é mesmo, continue, demonstra que você está prestando atenção no que aquela pessoa está dizendo para você. Ou seja, você está prestando um serviço, ouvindo com amor o que o outro está sentindo. E é isso, a única coisa que o outro precisa, ouvidos que ouçam com amor. Amém? Então vamos à oração. Rogo para que as igrejas, líderes e liderados tornem-se um pelo partir do pão, cantar e orar juntos, mas também pela parte social que toca na comunidade ao seu redor, sendo empático. Amém? Queridos, hoje abordamos com mais profundidade sobre a empatia. No próximo sábado nós falaremos sobre o narcisismo. Continue conosco nesses ensinamentos todos os sábados. Até lá. Terceira parte. O que é narcisismo? Nós vamos dar continuidade a essa sabatina sobre as aulas que nós estamos tendo sobre a igreja narcisista, ou seja, da empatia ao narcisismo, uma igreja que ama o seu reflexo no espelho. A aula passada nós falamos sobre o que é empatia. Nesta aula de hoje nós falaremos o que é narcisismo. Para nossa leitura, vamos fazer a leitura do livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, onde diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Antes de falarmos sobre o conceito que vem a ser narcisismo, vamos contar uma história que levou ao conceito. Esse conceito nasceu na Grécia Antiga, que tinha um homem tão belo que se deixou levar por essa beleza, que ele desprezou todas as moças que se apaixonaram por ele. Por quê? Porque ele se apaixonou por si mesmo. O jovem passava horas e horas admirando o seu reflexo no espelho ou onde pudesse vê-lo. Reza a lenda que ele morreu de fome e de sede à beira de uma fonte, onde ficava a contemplar-se na eterna urgência de tocar aquela criatura que ele tanto amava, ou seja, ele mesmo. Seu nome, Narciso. O mito de Narciso é aquele contado pelo poeta Ovídio no século 43 a.C., em sua obra Metamorfose. Esse mito nos ensina que uma pessoa voltada para si ao extremo pode levar ao ápice da vaidade, do egoísmo e a falta de empatia. E o que essa falta de empatia é tão danosa, tanto para quem a tem, ou seja, o próprio narcisista, como para quem convive com essas pessoas. Peço perdão que hoje minha língua está meio enrolada. Mas vamos à nossa aula. A arrogância e o orgulho de Narciso o levaram a amá-lo de tal forma extremista que isso conduziu a uma incapacidade de estender a quem quer que seja o tipo de amor, qualquer tipo de amor que não refletisse a sua própria imagem. Para ele, o diferente, aquilo que não fosse Narciso, era uma ameaça. Desse mito nasceu o termo narcisismo e todos aqueles que se comportam como Narciso, de narcisista. Uma pessoa narcisista expressa um alto nível de egoísmo, vaidade, arrogância e orgulho. O resultado desse combo é uma pessoa que vê tudo sob perspectiva de como isso vai afetá-la. O outro não passa de suprimento, ou seja, alguém que poderá fornecer tudo aquilo de que o narcisista precisa. Caso contrário, é descartado. Para um narcisista, ter empatia é impossível, porque a sua única perspectiva é centrada em si.
tudo para o seu bem. Todas as pessoas que puderem ilustrar o seu ego, fazê-lo grandioso, será aceito no seu círculo íntimo. Caso contrário, não. Os narcisistas superestimam suas habilidades e eles exageram as suas realizações. Eles acham que são superiores, originais ou especiais em detrimento de outrem. O que isso quer dizer? Que o seu valor, as suas realizações implica automaticamente na subestimação do valor e das realizações do outro. Ele diminui o valor do outro. Tudo que o outro faz é pequeno em relação a tudo que ele faz, ou fez, ou fará. Tudo que é do outro é inferiorizado. Ele está preocupado com fantasias, com ilusão de grandes realizações, de serem admirados por sua inteligência ou beleza avassaladora, de ter prestígio, influência ou de experimentar um grande amor. Por isso, procuram sempre se relacionar apenas com outros indivíduos tão especiais e talentosos quanto ele mesmo. Toda essa teia de relações com pessoas que ele considera extraordinárias é usada para suportar e melhorar sua autoestima, que ao contrário do que ele mostra, é baixa. Como o narcisista precisa ser admirado, a sua autoestima vai depender sempre da consideração positiva dos outros, e é por isso que a sua autoestima é muito baixa, é muito frágil. Todo narcisista nutre uma preocupação com o que pensam dele. Ele preza a sua imagem social, por isso frequentemente ele observa tudo à sua volta para ver se o que os outros estão pensando dele e avaliar o quão bem ele está apresentando ou essas pessoas estão fazendo para ele. O narcisista não gosta de ser criticado. Quer deixar o narcisista nervoso é criticar e falar que ele tem um ponto para ser melhorado. Loguinho ele te dá uma estratégia de silêncio, desaparece, e quando você pede perdão ou quando ele acha que está precisando ainda de suprimento, que você ainda continua sendo suprimento, ele volta. Caso contrário, isso não vai acontecer. Falar que ele fracassa então, você vai ter um inimigo. O que faz ele se sente humilhado e derrotado se você critica e se você aponta alguma derrota dele. Porque ele não derrota, ele não pode ser criticado. Tudo que ele faz é perfeito. Ele não é derrotado, né? Se ele perdeu em alguma coisa, se fracassou, o fracasso nunca é dele. As circunstâncias é que o fez assim. Quando isso acontece, ele responde com raiva ou desprezo, ou pode contra-atacar violentamente. Se você cair na fúria de um narcisista, ele vai acabar com a sua reputação. Primeiro, ele vai te dar um tratamento de silêncio para poder te domesticar. Vai ignorar você. Ele vai te ignorar. Ele te dá tratamento de silêncio, ele te ignora. Tá? E quando você fica lá agonizante, por que será? Você fala com ele, ele responde com meias palavras ou monossilábicos, se responder. Se ele te der um tratamento de silêncio, você ainda está no lucro. Por quê? Porque logo após isso, se você for descartável, não tem nada que lhe interesse, ele vai sair fazendo gaslight com você. O que é isso? Ele vai te difamar. Ele precisa apontar, e isso tudo debaixo de uma sutileza, com a máscara de que eu estou preocupada, eu vou pedir oração. Sabe aquelas pessoas que pedem oração para o irmão e conta a vida do irmão todinha, mas é para pedir oração, tá bem? Ou aquele irmão que fala assim, eu estou tão preocupada com fulano e conta a vida de uma maneira pejorativa e se auto-engrandecendo enquanto conta? Pois é, toma cuidado, esse pode ser um narcisista, tá? Olha, se as pessoas envolvidas com ele tiver sorte, o narcisista pode se afastar e aceitar externamente, né, aparentemente, a situação em um esforço para proteger a sua sensação de autoimportância, de grandiosidade. Se ele se afastar da pessoa é porque ele não conseguiu vencer e ele precisa se preservar, evitando situações nas quais ele possa falhar. Então ele prefere se afastar porque as críticas estão incomodando ou porque ele não pode contra-atacar. Então ele se afasta para que ele possa fazer o seu tratamento de silêncio e voltar com força maior, ou para que ele possa simplesmente trocar esse suprimento por um outro suprimento. Na psicologia, o narcisismo é visto como
como um amplo espectro de condições que vão desde o normal ao patológico. Na Bíblia, a natureza pecaminosa que habita em todo ser humano é nutrida quando o nosso foco é voltado totalmente para o ego de cada um de nós. Essa atenção exacerbada sobre nós mesmos é conhecida também como egocentrismo. Enquanto seres humanos, todos nós nascemos com uma boa dose de egocentrismo, imprescindível para a sobrevivência. No entanto, com o passar dos anos, a maturidade vai afastando o indivíduo do centro de si para o coletivo, onde ele toma consciência de si e do outro, e de si no e com o outro. Na vida adulta, se esse egocentrismo não diminui, o indivíduo adulto persiste em manter sua relação com os outros como uma criança, coisa que todo narcisista e egocêntrico faz. Isto impedirá seu crescimento pessoal e relacional. Como ele age como criança? Se você não faz o que ele gosta, ele te dá tratamento de silêncio, emburra, inclusive alguns fazem até beicinho como criança emburrada. Por quê? Porque eles não amadureceram, tem que espernear. Sabe aquele menino que você vai ao supermercado com ele esperneia até a mãe comprar alguma coisa para ele? Pois é assim o narcisista. Ou ele esperneia ou ele dá tratamento de silêncio. Olhando sobre o ponto de vista psicológico, que aqui caminha com os valores bíblicos, a pessoa narcisista usa mecanismo de defesa para se projetar de um modo ideal, um modelo perfeito, a fim de que não tenha que enfrentar os seus próprios erros, pecado ou falhas, estado caído. O narcisista, tudo que ele faz é perfeito. Se você falar que faz uma comida, a comida dele é melhor. Se você falar que você limpa uma casa, que você gosta de limpar, ele vai te dar que ele faz uma limpeza de casa espetacular. Ele é melhor que todo mundo. E quando ele não sabe fazer algo melhor, que é a mesma coisa que você faz, ele sempre desvia o foco, desvia o assunto para algo que ele se acha um exímio maestro naquela arte. A psicologia define tais características das pessoas que possuem traço narcisista e as que possuem transtorno de personalidade narcisista, os traços e a personalidade. Basicamente, os traços e a personalidade se diferem porque a personalidade narcisista ela é intensa e muito mais difícil de ser alterada. O comportamento errático do indivíduo narcísico, tais como arrogância, orgulho, vaidade, inveja, imaturidade, manipulação, a não empatia e a sua visão distorcida de grandiosidade pode ser mudada com a ajuda de um profissional de psicologia somente, se está no campo dos traços narcisistas, porque se for no campo da personalidade narcisística, dificilmente haverá mudança, raríssimo. Do ponto de vista bíblico, toda essa gama de características que nós acabamos de falar sobre o narcisista é ocasionada pelo orgulho, que é o pecado. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, nós já lemos quando começamos essa mensagem. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 4, está escrito: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ou seja, uma pessoa que só se preocupa consigo, tomar cuidado, porque as escrituras falam que o orgulho precede a queda e que nós devemos cuidar não somente do que nos interessa, mas do outro também. Toda pessoa narcisista, ou seja, orgulhosa, está claramente em desobediência com as escrituras. O orgulho faz com que o indivíduo acredite que nunca precisa de um salvador, não precisa de perdão ou pedir perdão, sendo que este último, ou seja, pedir perdão, ele pedirá se isso vai conferir a ele algum crédito, se ele vai ficar como um bonzinho, uma pessoa maravilhosa, então ele é capaz de pedir perdão sim, caso contrário, não pede de jeito nenhum. Porque essa pessoa acredita que elas são especiais, que elas são boas demais, que elas são altruístas, espetaculares. Elas são, na realidade, são cegas para a sua própria responsabilidade no que se refere ao pecado. Elas são cegas da própria responsabilidade pelo processo de melhora dos seus valores. Afinal, eles são ótimos, né? Se eles são muito bons, para que melhorar? Não precisa melhorar. São pessoas que quando você aconselha eles vêm ao seu conselho, mas na realidade eles não querem saber do seu conselho. Ele quer posar uma fama de bonzinho, você passa o conselho, ele escuta isso, mas eles não mudam. Por quê?
que eles são perfeitos. Eles são perfeitos, eles nunca mudam. Eles nunca procuram guardar aquilo para haver uma mudança. Então, o indivíduo narcisista, o orgulhoso, esconde o pecado e vive debaixo de uma máscara. Enquanto a palavra de Deus nos conduz ao arrependimento por meio da verdade, trazendo tudo para a luz e retirando as máscaras, né? E isso é quando a gente começa a amadurecer. A gente traz todos os nossos problemas para a luz e vai retirando as camadas de máscara que nós usamos. O narcisista, em especial de personalidade narcisista, ele não faz isso. O narcisista, o patológico, além de tudo isso, ele é perigoso, porque ele não somente se conduz à destruição, como levará todas as pessoas para o mesmo caminho que ele, e por pura satisfação, para satisfazer as suas intenções egocêntricas. Essas questões da carne, ou seja, do narcisismo, também é tratada nas Escrituras. Em Romanos, no capítulo 7, versículo 5, está, vamos lá ler a palavra de Deus, vou até abrir aqui. Porque quando nossa natureza pecaminosa ainda nos domina, as más paixões, aqui falando nas minhas línguas, ela nos controla. É o que está escrito em Romanos, no capítulo 7, versículo 5. Quando as nossas paixões nos controlam, a carne é que manda em nós, né? E a quem manda no narcisista é a sua carne. Essas questões da carne, ela atrai o narcisista, né? E o patológico, como eu falei anteriormente, ele é muito perigoso. Por que ele é perigoso? Ele chega ao extremo, inclusive pode chegar à beiras da psicopatia, certo, irmão? Mas a gente vai chegar a isso mais na frente ainda, quando vamos falar, especificar, quando a gente for detalhar sobre como que a igreja hoje está se parecendo tanto, não só com os traços narcisistas, mas algumas igrejas, o que é pasmem, no coletivo, elas têm personalidade narcisística. Uma pessoa que reconhece suas falhas e se deixa moldar pelas Escrituras, ela não vive no pecado. Ela vive ao ponto de se tornar escravo da justiça, pois se deixa convencer pelo Espírito Santo para um verdadeiro processo de transformação e santificação de sua vida. Uma pessoa transformada pelo Espírito Santo tem uma ótica, uma perspectiva espiritual e não carnal. Ou seja, ela humilha o seu próprio eu em prol do grande eu sou, que é Deus. Essa pessoa se rende ao Senhor. Jesus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 34, ele diz: então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, para seguir a Jesus, se você não negou quem você é, toma cuidado. Você pode estar partindo pelo caminho errado. Eu fico preocupada quando as pessoas falam assim: mas Jesus aceita do jeito que eu sou. Pera. Toma cuidado com essa frase. E se você for tiver um transtorno de personalidade narcisista, que é o que beira quase psicopatia, o maligno, Jesus vai te aceitar do jeito que você é? As coisas não é bem assim. Você precisa negar precisa negar a sua natureza, que contradiz as Escrituras, e pegar a sua cruz e seguir. Quanto mais aceitamos os valores de Cristo, mais nos envolvemos no processo de santificação e, consequentemente, os traços do narcisismo e todas as suas implicações vão desaparecer. Para encerrarmos, irmãos, por hoje vamos ler Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 ao 18. Por isso digam, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da sua carne, pois a carne deseja aquilo que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, que é claro, se nós vivemos em Espírito, quem vai nos controlar é o Espírito. Amém, irmãos? Hoje abordamos mais profundamente sobre o narcisismo. No próximo sábado começaremos a falar sobre os desvios da igreja rumo ao narcisismo. Irmãos, não perca esse estudo. Esse estudo vai esclarecer e elucidar muitas coisas. Amém? Que nosso Senhor Jesus Cristo, Deus nosso Pai, que nos amou e pela sua graça nos concedeu consolo eterno, boa esperança, nos anime, nos fortaleça o coração para que tanto em palavras como em obra nós possamos fazer tudo o que seja bom. Que Deus te abençoe. Continue conosco nesse ensinamento no próximo sábado. Até lá.